Fala, povo lindo de Deus! Estamos aqui para mais um Pode Crer. Eu sou o pastor David Oliveira. Sou Gabriel Firmino. Muita expectativa para hoje. Sempre das alturas. Como sempre, aquele bate-papo de alto nível, aquele café, aquela água. Que momento, Daqui a né? pouco a gente vai começar a trazer um bolo para cá. Deu uma boa ideia agora, hein? Queijo. Vamos montar um queijo. Uma aqui, goiabada, uma gostei. goiabada. Dá certo, não dá? Deixar o pessoal da produção aí esperto para providenciar isso aí. Gabriel, sempre uma alegria quando a gente está aqui junto gravando, batendo papo. E é muito bom quando a gente bate papo nós dois. Mas quando tem um convidado, É também... agrega, né? Mais abrilhanta o ambiente, né? E agrega também pra gente. Exatamente. E o bacana é que por aqui passam empresários, políticos, pastores de igreja local, pastores itinerantes. E com isso tudo, quem ganha é o nosso É a público. nossa audiência, é isso aí. E aí a gente só pede uma coisa É o nosso pro pagamento? público, que é o nosso pagamento. Qual que é o nosso pagamento? Cara, é muito caro o nosso tempo. E aí a gente pede pouquíssimas coisas. A gente pede para quem cair de paraquedas nesse vídeo no YouTube, inscrever o nosso canal, é a primeira coisa. Curtir e comentar para gerar o engajamento e o YouTube entregar quanto mais engajamento, ele vai entregando para mais pessoas. E nos acompanhar também nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, né? Que é o podecrer.2025. E tem muito Reels bacana lá, muito conteúdo interessante. Chegando lá, ele também vai acessar o nosso Instagram pessoal, o meu, que é o Eu Gabriel Firmino, o dia a dia de um jovem advogado ou um senhor advogado cristão, e o seu... Pastor David Oliveira. Segue a gente lá. Ele foi modesto falar que é um jovem advogado, mas aqui tem uma experiência enorme. E vou falar para você uma coisa: você, como um conferencista, você tá demais, hein? Eu tô É agenda enganado, né? atrás de agenda. Rapaz, eu já tô cansado já, Daqui a hein? pouco eu não consigo mais tomar café com você, meu amigo. Eu tô aprendendo isso com o nosso convidado de hoje, sabia? Ah, então aproveita e já apresenta Ele ele para que nós. ativou essa vontade de Sair pregando por aí. de ir pelas igrejas, né? Eu costumo dizer, Deide, você não é um amigo, você é um irmão, né? Você sabe disso, né? E eu tenho poucas pessoas que eu acabo me relacionando, assim, de forma mais constante, né? A gente sempre tem um momento, um prazo para tomar um café, para ter um tempo de mesa, mas com algumas pessoas a gente seleciona a dedo e a gente acaba convivendo um pouquinho mais. Ok. E o nosso convidado de hoje é um grande pregador do evangelho, pastor, uma pessoa que eu admiro muito, o caráter, a essência. É um cara que é muito família, eu olho muito isso, você sabe, né? Eu gosto de me relacionar, de me envolver com pessoas que têm as mesmas premissas no que tange ao trato, né? O dia a dia com a família. E ele é desses, é o nosso amigo, nosso pastor, o Everton. Fala, meu irmão. Maravilha, que felicidade, que alegria poder estar aqui com vocês, conhecendo, né, esse projeto aí incrível que a gente só tem acompanhado aí na rede social. E Gabriel Firmino é um grande amigo que a gente tem aí ao longo dos anos cultivado aí esse relacionamento, troca de experiências, de vez em quando a gente toma uns cafés aí e desabafa um com o outro, e conselho, e mentoria, né? Mas eu pego mentoria com ele, claro, né? Que eu não sou bobo. E hoje conhecendo essa figura ilustre, pastor David. Grande. Alguns chamam de homem Davi, outros chamam de David, mas tá tudo certo. Maravilha. Tava ansioso quando o Firmino falou comigo para estarmos aqui, criei uma expectativa, falei, meu Deus, o que eu vou falar lá naquele lugar? Pastor David é uma pessoa assim que a gente tem ali acompanhado, né? Um homem com a mente tão brilhante. Eu falei, eu já criei uma expectativa, eu falei com a minha esposa, falei, amor, o que eu vou falar lá? Eu não sei nem o que eu vou fazer naquele lugar, mas vamos lá, vai dar certo. Que bacana, Everton. Nosso podcast, a gente, quando idealizou o início dele, era fazer essa junção do empreendedorismo, o mundo empresarial como um todo, não só para o gestor de empresa, mas para o business como um todo, as pessoas que estão em carreira, funcionários, etc., atingir essas pessoas para dar a essas pessoas ferramentas de desenvolvimento pessoal nessa área. E é impossível a gente esquecer também o nosso viés cristão, né? Sim. Então são dois jovens pastores aqui que se dedicam ao evangelho já há algum tempo. Então, por isso que a gente tenta mesclar esses dois assuntos. Então, é fé e negócios. E nas últimas semanas, a gente tem tido o privilégio, eu digo assim, o privilégio de receber grandes pastores, grandes expoentes do evangelho. Eu acho que hoje a gente vai ter esse tempo aqui de mesa, com esse café,
interessante para a gente conhecer um pouco mais do seu ministério, entender a visão do Everton no que tange o evangelho, sobre a igreja, as pessoas que te acompanham em rede social. Eu sei que você tem um público que te acompanha, que te assiste, que fica ali acompanhando, né, pregação, agenda e etc. Acaba não tendo acesso àquilo que a gente vai tentar hoje descortinar para esse público. Quer entender um pouquinho da sua história, entender um pouquinho. Bastidores, É né? isso aí, de quando você se converteu, né? Família, como é que é. Então, hoje vai ser a nossa oportunidade. Eu quero começar exatamente por aqui, então, Everton. Vambora. O David. Já Everton, estou ansioso para qual poder a sua ouvir. idade, irmão? Você tem cara de muito novo. Rapaz, eu até faço a barba, né? Porque a gente deixa a barba crescer, ela vai ficando branca e já viu, né? Aqui, ó. Sei bem. Mas eu tenho a idade de Cristo hoje, 33. É Eu sei menino, que né? parece Tá que é, novo, que é né? mais, né? Eu achei Mas que tinha uns é só 50, mais ou 33. menos, não, né? É só 33. O restante mesmo é só cansaço, estresse, 33 noite mal anos. dormida, os pés de galinha, né? Aí vem as alergias e tal, mas é só Rapaz, é 33 anos. difícil passar alguém por aqui que seja mais velho que Eu tô eu. começando a ficar preocupado. Preocupado com isso. Eu vou começar a selecionar o crivo de quem vem aqui por idade. Não, eu também tô ficando preocupado. Na semana passada, o Marcos Paulo, o pastor Marcos Paulo teve aqui, também tinha uma idade bem inferior a nossa. 37, né? Era por aí, tinha idade de irmão mais velho. Que É porque bacana, essa velho. rotina que a gente vive, né? Você dorme mal, se alimenta mal, sempre aquele olhar cansado aí dá uma ideia que a gente é mais Isso. velho, mais Foi até um experiente, ponto que né? nós papeamos aqui em um dos nossos programas. Se você quiser encontrar por aí, vai estar lá no nosso canal. Nós falamos sobre a necessidade que pastores, né, que vivem do ministério, que tem essa vida corrida que você está falando, Sim. de ter um olhar mais voltado para a própria saúde física, Exato. emocional, porque a gente preocupa muito em cuidar da saúde espiritual nossa e dos demais, e esse cuidado excessivo que temos com os problemas dos outros faz com que esqueçamos que nós também temos uma saúde, nós também temos uma vida, nós também temos uma família. E foi um assunto muito bacana que a gente conversou Foi aqui bacana, né? sobre isso, né? Porque precisamos, Everton, desse cuidado, porque senão daqui a pouco a gente está com 50 anos, com aquela cara de 80 e não dando conta de Sim, mais nada. pastor David, é tão interessante isso que eu, de uns anos para cá, né, eu tenho desenvolvido, o Gabriel Firmino falou que a gente é muito família, né, e eu, sim, a gente sempre tem batido nessa tecla. A gente sempre prioriza ali o bem-estar da família, sempre ter programações com a família. Nós criamos uma cultura lá em casa de Sim. a gente não é aquela família que tem uma condição financeira abastada, bem, né? Situação, mas nós temos um equilíbrio e uma programação. Então a gente sempre se preocupa em ter uma viagem com a família, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes no ano, para a gente se aliviar aí desse estresse do dia a dia, e é bíblico, É né? bíblico. Não andeis ansiosos. A minha esposa hoje, meu filho faz tratamento, então ele tem que estar na academia fazendo natação, né? Ele faz natação na academia. E aí a minha esposa já tira esse momento que ele tá ali para se cuidar, faz uma caminhada, faz um exercício. Eu, de contrapartida, eu já gosto mais de dar uma caminhada ali na praia, na hora a gente tem essa disponibilidade de graça, sim, é uma coisa acessível para a gente exatamente se cuidar essa rotina exaustiva que a gente vive. Porque, como eu estava dizendo, você dorme mal, Exato. acorda fora do horário, deita fora do horário, se alimenta mal, muitas vezes fora do horário. E aí, quando você vai ver, a idade vai chegando, você vai desenvolvendo coisas que, se você tivesse parado um pouquinho só, ajustado a rotina ali para se cuidar, você não estaria sofrendo o que muitas vezes a gente sofre, né? Exatamente. E as coisas vão acontecendo no orgânico. Você vai vivendo e colocando como prioridade, por exemplo, bem-estar pessoal, familiar, e o demais vai se encaixando. E para cuidar da nossa saúde é algo que só a gente pode fazer. Exato. Tem um vídeo muito famoso em rede social de um youtuber chamado Ryan Santos, se eu não me engano. Não sei se vocês já viram falar. Ele cresce com polêmica.
A ideia dele é causar polêmica para que essas polêmicas gerem engajamento. É um dos maiores YouTubers do Brasil. Ele tem uma frase que não é minha, eu nem vou falar também que eu concordo com essa frase ou não concordo. Eu tô pulando fora e tô colocando só a frase dele. Ele fala o seguinte, que gordo não passa credibilidade. E que ele nunca faria sociedade com uma pessoa que não cuida da própria saúde. Se o indivíduo ele não consegue cuidar da própria saúde, como é que ele vai conseguir cuidar da empresa? É uma frase extremamente polêmica, ele tenta mesmo trazer isso, mas gera na gente, no mínimo, uma reflexão. Não entro ali no teor da credibilidade ou não, mas que a gente tem que cuidar. E a gente, como crente, deve entender que a Bíblia também nos impõe isso, né? A gente defende que o nosso corpo ele é o templo do Espírito. Sim. E em sendo o templo do Espírito, a gente tem que zelar por ele. Robert Chaney, ele tem uma frase, ele pregou e morreu muito novo, né? E ele fala que ele tinha recebido uma palavra, mas ele tinha matado o cavalo de entregar, que era o corpo dele, que morreu muito Não cuidou novo. do cavalo, perdeu a palavra. Perdeu a palavra. Então Deus nos deu uma palavra, e se a gente não tem um bom corpo, né, uma saúde equilibrada, a gente não consegue levar. E eu tô descobrindo que pregar cansa. O quê? Não, Fala pra mim. Isso é tão interessante. Eu quase perdi um amigo há pouco tempo e ele teve que fazer toda uma reeducação alimentar, uma reeducação de rotina, porque ele teve algumas complicações e me fugiu aqui a área lá o órgão dele, que ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, mas é nessa região do intestino. E ele estava um pouco acima do peso e com essa rotina, né? Ele viaja muito, todo mês ele está numa capital, porque ele participa de uma equipe da pastora Tânia Teresa, e ele sempre presta mentorias ali, então ele viaja muito. E com isso vai aquela questão de rotina de alimentação, cada lugar que você vai do Brasil é uma cultura, né, de alimentação e tal. E ele ficou um pouco acima do peso e quase morreu. E aí teve que fazer uma série de tratamentos, cirurgias. E um belo dia, nessas recuperações dele, ele pregou uma mensagem, eu estava presente. Ele falou: se você não cuidar do seu corpo, que credibilidade que você tem para pregar? Como é que você vai levar o seu ministério à frente se você não cuida de si? Porque aí Deus vai confiar em você uma mensagem, um ministério, uma missão, que você não vai dar conta, ele vai ter que trazer uma outra pessoa para fazer o que você deveria fazer, porque você não está se cuidando. E nunca isso foi tão nítido e tão latente, tão necessário como nos dias que a gente está vivendo. E eu observo que hoje nós temos uma gama de pastores que estão mais atentos quanto a isso. Eu participei de um encontro de homens no ano passado e um dos pastores que foi lá ministrar, ele trouxe uma palavra que confrontou muito. E ele falou exatamente isso. Ele falou: você que não cuida do teu corpo, você que está acima do peso. E eu lá ouvindo, falei: poxa, eu fui para um encontro de homens para ouvir isso, cara. E eu fiquei meio bravo na época, mas eu falei: peraí, mas se bateu em mim e se doeu, é porque eu preciso rever meus conceitos. Ou eu vou ficar murmurando da palavra que eu ouvi e continuar na mesma. E olha que eu nunca fui obeso, mas eu era um falso magro, né? Falei: ou eu vou ouvir isso e isso não doer mais na minha pessoa. Foi onde eu decidi cuidar, porque eu falei: cara, eu tenho 3 filhos, 2 netos. Eu quero ver até a 4ª geração. Isso aí. Como que eu vou conseguir ver se eu não cuidar? A gente não está invalidando a soberania de Deus, porque se Deus quiser me recolher hoje, irmão, quem sou eu para mudar a vontade soberana de Deus? Agora, o que eu digo é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Sim. E nunca vai anular. Deus, ele é soberano, ele faz o que quer. Todos os nossos planos, projetos que nós temos na esfera terrena, eles vão ser anulados quando Jesus voltar. É isso aí. Você concorda comigo? Sim. Mas o fato de eu saber que Jesus vai voltar não anula a minha responsabilidade de projetar para o futuro. Foi o que Paulo cobrou a igreja de Tessalônica, né? Vocês estão agindo como se Jesus fosse voltar amanhã e vocês não querem nem trabalhar mais. Tanto que Paulo dá um conselho: quem não quiser trabalhar, que não coma. Porque os tessalonicenses iam para casa dos irmãos no horário de almoço com desculpa para fazer uma oração, porque falava assim: Jesus vai voltar amanhã, eu nem vou trabalhar hoje. Então o que Paulo nos ensina é: tenha responsabilidade com aquilo que você faz, independente se Jesus vai voltar amanhã ou não.
Então eu aprendo que eu preciso ter um cuidado com a minha saúde física, com a minha saúde emocional, com a minha saúde espiritual. Eu preciso projetar uma vida melhor para mim, para os meus filhos, para minha família. Eu preciso me atentar para isso. E a soberania de Deus faz o que tiver que fazer. Sim, e é uma questão também, pastor David, por exemplo, de você ser curado, né, em algumas áreas, porque nós vivemos, pelo menos eu cresci numa cultura de uma religiosidade tão fechada que tudo era pecado. Tanto que as irmãs não Exatamente. podiam usar calça. Quantas vezes eu vi na cidade que eu morava, as irmãs indo trabalhar de bicicleta, às vezes, e de saia e uma calça por baixo, porque não podia, né? E outra coisa, os irmãos não podiam usar camiseta, não podiam usar bermuda. E claro que tem-se as culturas ainda, tem os usos e costumes de cada denominação, mas eu acho que essa questão hoje de você frequentar uma academia, fazer uma caminhada, tudo com equilíbrio, com ordem e decência. E não é porque você está ali fazendo um exercício físico que você tem que ir pro culto com uma roupa assim mais arrojada para mostrar ali os tríceps, os bíceps, para dizer que você está agora vivendo uma vida saudável, que você agora está indo forma. Não, é uma paz consigo mesmo. É você Ok. saber que você está vivendo uma vida que você possivelmente estava destinado a viver talvez 10, 15 anos a menos e agora você está se projetando para cuidar dos seus netos, dos seus talvez bisnetos, né? E por Ok. aí vai. Porque a nossa geração antiga, os nossos pais, hoje vivem aquele sedentarismo, aquele não tem ânimo para nada e o neto pula no colo, fica até com medo de quebrar os ossos do Isso vô aí. ali. Eu acho, eu quero te ouvir mais, Gabriel. Ouvir Gabriel sempre é muito bom, né? Ok. Mas eu vou trazer um ponto atrelado a isso. Até dentro do que você disse a respeito lá do YouTube, né? Do exemplo que ele Uhum. falou. Tem uma história dois judeus. Os judeus são referência para nós em muita coisa, né? Sim, sim. No tipo de maneira que eles Ah, vivem a isso aí. vida e governam muitas coisas. Tem uma história que tinha dois judeus que vieram fazer uma sociedade com dois brasileiros. E já estava tudo pronto, o projeto estava pronto, eles foram o almoço de assinatura de contrato. Estava tudo prontinho já. Você, como um bom advogado, sabe que quando chega a marcar o almoço para assinatura de contrato é porque já está tudo amarrado, Isso aí. né? E aí, naquele momento de assinar o contrato, um dos brasileiros passou uma mulher, ele olhou, cutucou o outro brasileiro e mencionou a mulher que Uhum. estava passando. Aí um dos judeus pediu licença, levantou, foi no banheiro, o outro foi com ele. Quando voltaram, ele falou: olha, a gente não vai assinar o contrato. O que houve? Tem alguma coisa errada com. Não, com o contrato tá tudo certo, mas a gente não vai seguir na sociedade. Mas o porquê? Porque se você não consegue honrar e respeitar a mulher que dorme com você, como que você vai honrar a mim como um sócio? Nossa. Primeira oportunidade, você vai me dar uma rasteira. Isso aí. Não, mas não é assim. O que eu aprendo com isso? Aí eu vou pegar lá a frase do YouTube que você citou como exemplo. As conexões que fazemos definem aquilo que vamos viver. Isso. As escolhas que fazemos. Uhum. Isso tudo está relacionado ao que nós, como seres humanos, conseguimos dominar na nossa vida. Então, Você falou de uma forma tão extraordinária que você merece um corte. Repete aí. Ah, não merece um. Com certeza, com certeza. eu vou até facilitar aqui para exemplificar. Se eu me associo a alguém que não consegue dominar uma certa área da vida, dificilmente ele vai dominar uma lealdade a mim. Exato. Você entende? Eu sou pastor de uma igreja, Gabriel conhece, você vai lá pregar ainda, vai ter a oportunidade de conhecer, e eu tenho muitos líderes que estão ali em torno de mim, a gente trabalha esse aspecto de liderança, e eu estou estabelecendo um crivo, e quem vê isso, muita gente vai até bater na minha forma de pensar, e eu não tenho dificuldade, quem não concorda, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu estou estabelecendo um crivo que o cidadão que não quer ser um dizimista na igreja, ele pode ser membro, meu irmão, ele pode ser IA, ele não tem problema, ele vai ser membro. Mas para o meu rol de liderança eu não vou trazer. Exato. Sabe por quê? Não é sobre o dinheiro, não. Porque Deus, ele sustenta a obra dele. E nunca vai faltar o sustento para um projeto que Deus estabeleceu. Mas quando eu trago para o meu lado alguém que não tem um domínio na gestão financeira, como é que esse cara vai me ajudar a administrar a igreja do Senhor? Você está entendendo, Gabriel? Sim. Não é sobre
o dinheiro que ele vai contribuir ali para poder agregar na obra. Não tem a ver com isso, mas sobre a administração financeira dele. Porque aí eu volto no aspecto do judeu. A questão do dízimo, a gente estava falando de saúde, agora a gente está falando de dízimo, né? O aspecto do dízimo, para mim, aponta muito mais do que uma aliança, uma fidelidade, mas eu provo para mim mesmo que eu não tenho problema com a avareza, com o pecado da avareza. Então isso vai abrir uma série de outras coisas. É isso aí. Vai lá. Não, eu concordo. Guarda, não tem nada que você fala que eu não concordo. Você já sabe como é que funciona. Para mim, a contribuição é até bom porque é um assunto polêmico, né? Sim. Na forma como que hoje se encontrar religião, e eu faço essa distinção entre igreja, organismo, organização e organismo, a igreja invisível, a igreja visível, eu consigo fazer essa distinção. Agora, no que alude, o dinheiro é um tema extremamente polêmico hoje dentro das igrejas sobre a necessidade, a legitimidade. A gente tem várias discussões, né? Em torno disso. Depois eu também quero te ouvir sobre Tô isso. até abrindo um texto bíblico aqui, tá? É isso aí, olha só que legal. Agora, a contribuição na igreja, para mim, nessa generosidade, esse ofertar, esse contribuir, esse fazer parte, para mim é muito claro. O dinheiro, o ofertar e o dizimar não leva ninguém para o céu. Mas quem vai para o céu é generoso. O fato de dar dízimo não faz ele ganhar a salvação, mas por ter a salvação, ele tem o desejo de contribuir. É o coração que nasceu de novo e é generoso, né? E é muito difícil mesmo a gente trazer para a liderança, para as pessoas que estão à frente da igreja, pessoas que não guardam consonância com essa nossa forma de enxergar o evangelho, né? Você está pregando contra os seus próprios princípios, né? E é uma tarefa difícil, porque às vezes você vai ter umas pessoas ali extremamente qualificadas, mas quando ele não se envolve nessa seara da igreja, demonstra que o coração dele ainda não nasceu de novo, né? Exatamente. E isso macula toda a liderança, né? E a gente tem que ter esse conceito. Para mim, a generosidade, ela destrava a prosperidade. Tem essa frase no meu coração. A generosidade destrava a prosperidade, ponto final. Tem gente que não prospera porque não é generoso. E a palavra generoso, ele tem um aspecto muito mais amplo, né? Ser generoso não é quanto você dá, é quanto fica com você. Isso dá um corte poderoso, né? Isso é legal. Porque generosidade não é quanto que sai da sua mão, é quanto fica na sua mão. Uau. Quando Jesus olha para aquela mulher e identifica que ela estava ofertando de uma forma qualificada, não era a quantidade que saiu, mas era a quantidade que ficou. A próxima vez que me der a oportunidade de fazer oferta lá na igreja, Já tem a vou palavra. falar. Já era, né? E a generosidade, ela destrava a prosperidade, não tem para onde fugir. E queria ver você, fala um pouquinho sobre esse tema. Não, assim, devido a isso que vocês estão falando, eu tenho ouvido uma frase que, com certeza vocês já devem ter ouvido, que nós somos o resultado das cinco pessoas que a gente se aproxima, que a gente convive com elas ali. E é exatamente isso, né? Se você andar com alguém que não é generoso, de alguma forma você também não vai ser generoso. Se andar com alguém que ele não cuida da saúde, em algum momento você não vai cuidar da saúde. Se andar com alguém que fala mal de todo mundo, mais cedo ou mais tarde você vai se ver reproduzindo a mesma coisa. Nós tivemos algumas experiências assim lá em casa esse mês, e hoje é 14. Há uns 3 dias atrás, eu e minha esposa sentamos e nós vivemos um destravar muito grande esse mês. Em coisas assim, que a gente não tinha programado, não estava esperando. E aí porque a gente tem uma certa data que a gente dizima, tanto ela quanto eu. Mas às vezes eu costumo dizimar toda semana, ou no domingo ou na segunda. E aí ela, no meio de uma conversa comigo, ela em lágrimas, começou a chorar e falou: amor, olha tudo que nós estamos vivendo esse mês. E aí, fica até emocionada, ela falou: amor, você tá lembrando que você já deu dízimo esse mês? E ainda acho que era dia 10. Tá cedo ainda. E olha tudo que a gente já fez. Nós agimos com generosidade para pessoas e para a instituição também. Em alguns projetos da igreja nós ajudamos lá de alguma forma. E aí eu falei com ela, falei: amor, o segredo é esse. É você, quanto mais desprendido você for, você tá mostrando para Deus, pode confiar em mim.
Isso não vai roubar o lugar do Senhor. Eu não vou ficar atrelado, preso a isso. Eu Uau. costumo usar um texto quando eu prego sobre Gênesis 26. Por que que Isaac cavou aqueles 3 poços? Os 3 poços deram água e ele abriu mão dos 3. Só que o último poço, ninguém contendeu com ele, mesmo assim ele abriu mão daquele poço, pastor. Porque quando ele abre mão daquele terceiro poço, o Reobote, ele é transicionado para Berseba. Uma das os significados da palavra Berseba é terra das 7 fontes. Ele abriu mão de 3 poços, Deus levou ele para uma terra que tinha 7 fontes. Porque a bênção de Deus, Deus nunca vai me dar algo que o dia que ele pedir para eu levantar acampamento, eu vou estar preso àquela providência que ele me deu. Ele sempre vai me dar algo que o dia que ele precisar de mim, numa outra geografia, numa outra estação, num outro momento, eu sei que o que ele já fez, ele pode fazer muito mais. E, irmão, é nítido, não tem assim, para trocar em miúdos. Quem é, é. Quem não é, dá desculpa. Ah, mas é porque é o momento, a crise do Brasil, irmão. Se você é generoso, se você é dizimista, independente da condição financeira do país, independente, Deus não está cuidando de você até aqui. E não é por questões de valores. Ah, não, eu não vou dar o dízimo porque é uma quantidade tão pequena esse mês ou essa semana. Se você é generoso, você é generoso. É tudo que você tem. A mulher deu ali tudo que ela tinha. A pecadora, o, o sustento dela, as economias dela do ano inteiro. Não, então não é sobre quantia, não é sobre o momento, é sobre você. Você é generoso? Ponto. Uau. Você não é generoso, você vai se ver mais cedo ou mais tarde caçando desculpas para te impedir, no fundo, desculpas que vão te impedir de viver ou destravar. Só que aí você não pode reclamar. Poxa, mas fulano tá rompendo, tá destravando. Eu tenho pessoas que ganham muito mais do que eu. Muito mais, sim. Eu tenho amigos, isso eu vou tocar nessa questão de valores, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas eu tenho amigos que ganham 120 mil por mês. Eu tenho amigos que ganham 200 mil por mês e eles me mostram assim, o contra-cheque deles. E ele já chegou pra mim e falou: Cara, o que é que você faz? Como que você consegue viver o que você vive? Cara, eu sou fiel a Deus e sigo as promessas. Então você vai ver que tem pessoas que não é o que ele está ganhando hoje que vai tornar ele uma pessoa generosa amanhã ou hoje. É a cultura. Se ele não como que eu posso dizer? Se ele não se entender agora como uma pessoa que precisa exercer a generosidade, precisa exercer essa vida de dizimista e ofertante da casa do Senhor, ele nunca vai viver o destravar. Ele pode estar ganhando 500 mil por mês, ele pode estar ganhando 1 milhão, ele ainda vai ter ainda aquelas comparações, aquela ausência de paz, aquela necessidade, tipo assim, nunca vai ser suficiente. A realidade é essa. Rapaz, fantástico, hein? Se fizer o apelo, eu aceito Jesus aqui. Gabriel, Você tem um e texto aí. quem é bom, daqui a pouco eu vou falar desse texto. E quem geralmente é bom de desculpa, é bom em mais o quê? Em mais nada. Em mais nada, né? Quem é bom de desculpa, não é bom em mais nada. Eu desconheço alguém que é fiel a Deus nessa área do dízimo e de repente muda a cabeça e fala assim: ah, eu entendi que dízimo é coisa só da lei, não preciso mais. Porque geralmente quem bate nessa tecla e é contra o princípio do dízimo é porque nunca foi, cara. Nunca Sim. foi a favor. E usa a desculpa para dizer: ah, é da lei. E engraçado que eles pegam uma fala de Jesus para censurar o princípio. E é justamente o texto que eu quero ler, que está em Mateus 23. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus está censurando ali os fariseus, né? Isso aí. Chamando eles de hipócritas. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas. Por que eles são hipócritas? Jesus vai falar o porquê. Porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus vai concluir a censura dizendo o seguinte: deveis sim praticar estes preceitos, o do dízimo. Isso aí. Jesus não está anulando o dízimo. Vocês devem praticar, sem omitir aqueles.
Jesus censurou o dízimo aqui? Não. Jesus disse o seguinte: tem coisa mais importante. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: o dízimo não salva ninguém. Exato. Dízimo não é requisito para salvação. Dízimo é princípio bíblico para nos fazer prosperar, independente de quanto ganhamos. O cara pode ganhar um salário mínimo, ele é fiel, ele vai prosperar. Agora, existem coisas mais importantes: a fé, a justiça, a misericórdia que nós praticamos com o próximo. Isso são preceitos mais importantes com relação à vida cristã. Então eu devo praticar esses preceitos. A fé, a justiça, a misericórdia. Dava pra gente entrar mais 1 hora de podcast só para falar desses 3. Mas sem omitir o quê? O do dízimo, cara. Jesus em nenhum momento anulou. Ah, o dízimo é da lei. Não, o dízimo é antes. Abraão deu dízimo. Isso aí. Jacó deu dízimo. Que a realidade é essa, você é salvo, você é um todo, né? Então você consegue ali, não tem como você ser salvo só pela metade. Então um salvo, ele age como um salvo, ele tem um raciocínio de salvo, raciocínio de alguém que é curado, liberto, né? Então quando a pessoa, ele tem dificuldade nessa área, peraí, você realmente porque tem alguma coisa errada aí. Você tá preso e aí você, quando eu vejo alguém que tá dizendo, cara, nada tá dando certo. Tudo tá quebrando. É carro que quebra, é casa que quebra. E é tudo quebrado, é tudo faltando. E nada vai pra frente. A primeira coisa que eu pergunto a ele, você é dizimista? É isso aí. Porque, irmão, senão você vai receber a visita daqueles lá, o cortador, o devorador, o migrador, o destruidor. Quando eles visitam, meu irmão. E eles não avisam que estão chegando, Não. né? Quando você chega a perceber, já tá tarde. Eles já fizeram uma arruaça, né, pastor? Eu vejo 2 coisas com isso aí. A ausência da fidelidade vai atrair essa problemática, Gabriel. Devorador, cortador, que é aquele que destrói. Agora, tem uma questão também que eu acho interessante. Uma vez um membro da igreja, fiel ali, a gente sabe da fidelidade da pessoa, ele chegou e falou assim: pastor, ora para Deus repreender o devorador da minha vida. Eu falei assim: mas o que aconteceu? Rapaz, a minha televisão queimou. Eu falei: queimou. Mas por que é o devorador? Não, porque tocou na minha televisão e a televisão queimou e tudo. Eu falei assim: quanto tempo você tem essa televisão? Não, pastor, da época de quando eu casei. Eu falei: rapaz, Aí não, varão. o anjo de Deus desceu e falou: vou queimar. Pra Talvez ele a progredir esposa- na vida. Talvez a esposa tava lá, Senhor, eu quero uma televisão nova em casa, que a minha esposa não ouça isso, que a minha esposa tá querendo uma televisão de 75 polegadas lá em casa. Você tá entendendo? Então, às vezes, é o que o Pablo Marçal fala, né? Diz ele que o iPhone é programado para você utilizar ele 2 anos, depois ele começa, você atualiza o iOS dele, e quando você atualiza o último iOS, se ele tem próximo de 2 anos, ele vai começar a travar com a atualização Isso aí. nova. Por quê? Para te obrigar a trocar, para mostrar o seguinte: se você trocar, você está prosperando, se Aí você tem não gente que trocar, fica rápido. Não, é prosperidade. é a vai pra prosperidade. cima. Então a prosperidade nos leva a abrir mão de coisas velhas e a trocar também. Exato. Então tem que ter o quê? Discernimento para entender que nem tudo é o devorador. Nem Exato. tudo é o demônio. Às vezes é Deus fala assim: ei, tá na hora de você avançar. Isso aí. Posso apimentar um pouquinho mais? Pode, deve. Às vezes é a esposa que tá orando, Senhor, Orando. eu Exatamente. quero trocar aqui essas panelas, Às esse vezes- sofá, Às vezes essa o marido não cama. sai do videogame, cara. A esposa assim: Senhor, dá um jeito nesse marido. Deus Foi vai ela fazer o que quê? queimou. Olha aí. Vai queimar o videogame pra ver se o cara age Ó pra Deus vida. falando. Rapaz, esse episódio vai bombar. Deus tá falando aí. Deixa eu apimentar um negócio aqui um pouquinho. Eu estou com 2 conferencistas aqui itinerantes. E a nossa igreja, a Plenitude, é uma igreja que abraça o ministério itinerante, o Gabriel sabe disso. Nós fazemos ali programações dentro do nosso calendário que nós oportunizamos os da casa para ministrar, para as pessoas crescerem, se desenvolverem, né? E ali eles pregam. E os pastores sempre pregam aos domingos, mas nós usamos o culto de Sexta Power para trazer também o itinerante, porque nós acreditamos nesse ministério e temos alianças com muitos pregadores itinerantes que passam por ali, muitos amigos que se aliançam a nós. E a gente está falando de dinheiro, de dízimo, e eu acho que vale a pena para o ouvinte de casa, né, ganhar um pouquinho sobre o que eu vou propor na mesa aqui agora. Não combinamos nada sobre isso, mas eu vou propor algo. Muitas pessoas falam assim: é errado cobrar para pregar, porque de graça recebestes, de graça dai. Correto? Nós temos uma premissa na Plenitude que ninguém vai lá e sai de mãos vazias. A gente tem costume, Gabriel sabe disso, de honrar o ministro que vai lá pregar. Nós honramos
procuramos honrar da melhor maneira possível, porque eu, como pastor, eu tenho entendimento que o cara saiu da casa dele, o cara vive disso, o cara tem família para sustentar, ele abriu mão do tempo dele, então ele não está cobrando pela palavra que ele está pregando, a palavra é de graça. A palavra, independente de quem estiver pregando, o público, o ouvinte vai estar recebendo. Mas nós estamos honrando a dedicação do tempo da pessoa que está ali. Por exemplo, aqui está meu livro e está o livro do Gabriel. A gente nem está para fazer propaganda do livro hoje. Se fosse nesse requisito, o livro a gente teria que dar de graça. Por que a gente vende? A palavra que está aqui é de graça, o ensinamento. Agora, o tempo que gastamos, o tempo que dedicamos em estudar para gerar esse livro, tem um custo. Sim. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês dois, dentro dessa cama que eu preparei aqui, é lícito o pregador estipular o valor ou o correto é ele deixar à vontade por conta da igreja, ofertar aquilo que o pastor puder, aquilo que a igreja puder e sentir no coração? Sabia que ele ia mandar pra mim. Então, devido a eu tenho uma certa, um pouco tempo de caminhada, né? Eu já tô aí nessa jornada aí ministrando, já os seus 15 para 17 anos. Comecei bem novo, então eu tenho observado, eu já passei por inúmeras situações, pastor, inúmeras, tanto agradáveis quanto desagradáveis. E as desagradáveis, assim, no nível mais desagradável possível. Já tive muitas experiências de estar em uma mesma programação e não estipular valor, e na confiança de que quem está me convidando é consciente, vai me honrar e tal. E aí depois, quando sai a programação, você vê lá que tem uma figurinha lá, né, vamos usar assim, tem uma pessoa lá naquela programação que você sabe que para trazer ele é toda uma logística. Ok. E aí, quando chega na sua vez, o café é aquele café pequenininho, né? E quando é na vez do outro, É um banquete. é um banquete. Então eu vejo que essas coisas foram desgastando muitos pregadores, né? E assim, eu trato dessa forma. Quando alguém me convida, que é um amigo, que é um parceiro independente, é amigo, é uma pessoa que eu tenho uma estima, eu de forma alguma toco nessa questão financeira, porque eu sei que o amigo, ele vai me honrar. E quando eu liderava lá na igreja, cuidava do departamento que era um culto profético. Então, quando era um amigo meu, nossa, se eu tivesse a oportunidade de levar o Gabriel Firmino, no dia que eu levasse ele, é aí que eu sempre tirei do meu bolso, né, para fazer um momento ali, um pós-culto com os pastores, os convidados, sempre levava para jantar. Então, quando era um amigo, eu falava: não, pastor, pode deixar que hoje a oferta é eu que dou, eu acrescento aí o que a igreja vai fazer e a janta é por minha conta, porque é amigo. Só que a gente tem visto que quando é amigo, parece que eles fazem o inverso. Não precisa, né? É, tipo assim, não, é meu amigo, ele vai lá só pela amizade, o tapinha nas costas. Então, eu sempre tenho perguntado, quando a igreja vai me convidar, irmão, eu não estipulo o valor, mas o que que você pode fazer por mim? Ah, pastor, a gente pode fazer X. Amém. Tá dentro da minha condição, é longe. Irmão, você pode fazer algo mais, porque é toda uma logística. Eu moro em Vila Velha, é longe, né? O meu carro bebe um pouco mais de combustível. Mas se não puder, eu também não falo, ó, eu só vou se você fizer X. Porque eu também levo um material. E o Uhum. material que eu levo é exatamente para aliviar a igreja que está me convidando. Ok. Como, né, vocês têm um livro, que isso também ajuda para aliviar a igreja. E aí, quando é que eu tento ali combinar algum valor? Quando é um congresso, uma conferência. Porque eu sei que aquela igreja, aquele departamento tem um tempo para se programar, né? Para ali levantar um caixa. Mas nada também que eu falo assim, ó, eu só vou se fizer X. Não, eu deixo muito a quem da igreja. O que que vocês podem fazer? Pode melhorar? Se puder, amém. Se não puder, eu vou do mesmo jeito. E em muitas experiências eu já tive de combinar uma coisa, Deus achar graça na gente, no culto, na manifestação, no resultado, né, através da palavra, almas se convertendo, vidas sendo batizadas, e a pessoa que nos convida às vezes fica até constrangido, poxa, eu não posso fazer só isso, tem que honrar mais. Vem com o filho, vem com a esposa. E olha o que que Deus fez. Aí a pessoa fica constrangida e acaba fazendo mais. Mas eu também já tive experiências de ter que dormir no chão, sair da minha casa e ir para outro estado,
dormi no chão. Eu tenho uma experiência que me marcou muito. Eu fui pregar num estado, eu vou falar o nome do estado, mas não vou falar a cidade, a Bahia. Bahia é grande. Em uma das experiências que eu tive, foram assim, tive muitas experiências boas. O povo baiano é muito receptivo, mineiro, eu sou mineiro, suspeito de falar, mineiro é muito receptivo. Mas eu fui em uma determinada cidade da Bahia que eu cheguei e o pastor me colocou num hotelzinho da cidade, no centro da cidade, que era uma pensão para caminhoneiro. E aí só imagina, só tinha um banheiro na pensão. Eu recém-casado. Hoje eu tenho 11 anos de casado. Isso foi lá no início do meu casamento. Aí os caminhoneiros passavam, quando eu entrei para conhecer o quarto, os caminhoneiros passando de toalha de banho no ombro, sem camisa, de shortinho, e movimentação de mulheres ali, e um banheiro só, e eu olhei assim, e falei, cara, isso aqui é uma outra situação, isso aqui não é uma pensão, é isso aí mesmo que vocês estão imaginando. Aí eu liguei pro pastor e falei, pastor, então, eu acho que o senhor confundiu. Isso aqui não é muito um hotel, não. Eu acho que isso aqui é um lugar de encontro. E se o senhor tiver um outro lugar que o senhor possa me colocar, amém. Mas se o senhor não tiver, na casa de alguém. E aí me levaram para casa de alguém lá. Cheguei na casa da pessoa, eu sou muito alérgico, e aí era uma parede que tinha muito mofo. Não dava para ficar no quarto. Eu falei, eu tinha que pregar 2 dias. Eu falei, pastor, se eu ficar aqui, eu não consigo pregar. Consegue um outro cômodo da casa? O único lugar que eu consegui para dormir foi a sala da casa do pastor. Eu não tinha filho, era só eu e a esposa. Jogamos o colchão no chão ali. Eu sou muito flexível com essas coisas. Eu não importo. Só que quando você vai observando esse nível de tratamento, aí você entende o porquê que muita gente que hoje está no auge faz algumas exigências. Eu não concordo com essas questões exorbitantes. Mas o básico, eu Sim. concordo porque eu já passei, eu sei como é que é. Tive que dormir no chão, já tive que chegar em lugares que eu levei meu filho e não teve janta. Me deram biscoito creme crack para dar ao meu filho, um café, e eu com a esposa ali. Aí você pensa assim: poxa, você sai do conforto da sua casa para ir pregar a palavra, você dá tudo de si, você se consagra, você ora, você jejuma, você coloca o carro na estrada, você corre risco para chegar lá e ter esse tipo de tratamento. Aí é por isso que você entende o porquê que alguns acaba desenvolvendo uma cultura de estipular valor. E às vezes sobe para a cabeça, começa a estipular valor altos, mas isso nunca é assim. Ah, da noite para o dia eu vou cobrar X ou 2x. Não, ele começa assim, ele vai indo, vai indo, vai indo. E aí eu já tive em várias experiências de estar no mesmo congresso que algumas figuras é, conhecidas na nossa nação e até fora, e o pastor que me convidou, ele fazer de tudo para me levar na condição menor possível. Depois do culto, ele sentar comigo numa mesa e aí começar a ostentar. Não, porque nós trouxemos aqui fulano, nós trouxemos aqui ciclano. E aí eu olhei para ele e falei assim, poxa, é só na minha vez que... Na minha senha, o É negócio logo na desandou. minha ceia, Deus. Mas assim, é um mundo de altos e baixos. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Entendendo que o dom ele não é para essa finalidade, mas se você em algum momento não parar e colocar a cabeça no lugar e ter um certo equilíbrio ali e observar, porque na primeira fala você já sabe quem é de honra e quem não é. Ok. E quem é de honra, você muitas vezes nem precisa tocar nesse detalhe, porque é de honra. Agora, quem não é de honra, não interessa o momento que você está Esquece. vivendo. Ele nunca vai te honrar, Perfeito. entendeu? Eu penso dessa forma também, David. O ideal seria que não tivesse Essa essa necessidade. fala e essa necessidade, né? Eu não sou pregador itinerante igual o Everton, assim, né? De me dedicar integralmente ao ministério, mas a gente vê cada situação. O quê? Eu já fui na igreja, ele tava falando, puxando aqui. No final do culto, o pastor olhar pra você que vão ali na cantina. Aí pega a coxinha, acha que. Exato. Pastor, tô passando fome, não, pastor. Eu tenho comida em casa, Sim, pastor. não desmerecendo a Não cantina coxinha da desmerecendo, igreja, mas. mas Assim, eu sempre faço uma comparação. Quando se chama um pregador,
É alguém que está contribuindo com a igreja. Ok. É, Normalmente, o pastor local, ele tem também o seu salário porque ele se dedica à igreja. Nada mais justo do que quando trazer alguém dentro das possibilidades da igreja, ajudar, principalmente eu acho que quem vive disso. Eu recentemente eu escutei uma frase que me machucou e me fez repensar algumas coisas. E aí vocês vão me entender. O cidadão virou para mim e falou assim: Gabriel, tem igreja que você recebe oferta. Tem igreja que você dá oferta. Tem igreja que você é a oferta. Uau. Então tem igreja que você ganha oferta, tem igreja que você tem que dar oferta, e tem igreja que você é a própria oferta. Então isso, de certa forma, equilibra o meu coração para a gente não descambar essa área do ministério da parte comercial pura e simples, como uma apresentação, como um cachê puro e simples. Sim, sim. E que eu conheço o Everton, sei que não é por esse caminho. Mas eu prego desde os 16, eu já vi tanta coisa que hoje, dependendo para onde eu vou, eu também não me estipulo, não chego, eu preciso de tanto e só vou por tanto. Uhum. Mas eu sempre tento fazer a igreja entender que a gente gera gastos também. Rapaz, quando eu vou pregar num sábado, eu prego esse sábado. Eu não saio, eu não viajo com minha família, eu não vou para Pedra Azul. Não tenho condições, eu fico em casa. Eu não saio com as crianças para parque, porque eu tenho que ler Bíblia a parte da tarde, preparar sermão. Mesmo que seja um sermão que eu já conheço, mas eu tenho que ler o texto. Eu passo o dia envolvido, então eu dedico o meu tempo para aquilo. E aí é gastos com combustível, etc, né? Então eu tenho tentado não me estipular, não cobrar, mas aprendi um princípio. A igreja onde eu não sou honrado, e quando eu falo honrado não é de dinheiro que a gente recebe, é o tratamento. Eu já viajei para pregar, David, em lugar que me chama a pregar no sábado e no domingo, que no domingo, depois do culto do sábado, eu fui embora. Aí o pastor me ligando, cadê você amanhã? Não, pastor, eu não vou pregar não. Da forma como você me recebeu na sua casa, eu não vou, tô voltando pra minha casa. Eu nunca mais vou voltar lá, mas tudo bem, porque eu tenho um princípio. Onde eu não sou honrado, e honrado não é de dinheiro, é trato, É porque dinheiro é a moeda mais é a barata, mais né? barata, Isso. É a é a honra mais forma ali barata que com que você vai você receber é o dinheiro. recebe. Às vezes tem igreja que recebe a gente de uma forma tão carinhosa que aquilo ali que é o suficiente pra gente, né? Que a gente tá ali pra servir ao reino, né? Ó, eu tenho uma experiência para contar. Eu fui recentemente para Manaus. Eu fiquei no estado do Amazonas, eu fiquei 28 dias. Meus amigos, eu fui assim, eu nunca fui tão honrado e tão bem acolhido como eu fui naquele lugar. E em algumas cidades que eu passei ali, as pessoas têm muito pouco acesso. Porque eu fui para Manaus e para chegar em uma das cidades que eu preguei, 3 dias de barco. E tudo é muito oneroso, tudo é muito caro. Esses 3 dias de barco, é como se você estivesse se deslocando do mundo indo para uma outra realidade. Quando você chega lá, você vê pessoas com limitações, com pouco acesso a tudo que a gente tem aqui, com muita facilidade, mas as pessoas tão generosas que elas tentam assim quase que estender um tapete vermelho para você passar e aquela preocupação com você nos mínimos detalhes. E eu falo, gente, é isso que faz a diferença. Tanto Exato. que até hoje eu tenho contato com muitas pessoas de lá e assim, é muito incrível o tratamento É deles, mas é o que o gratificante, né? pastor Gabriel falou. Tem lugares que você vai que você passa 30 minutos ali, você já não quer mais voltar. Você quer dar tchau e benção. E Jesus falou sobre isso. Se você chegar num lugar, não te receberem, nem a poeira daquele lugar você leva. Sacode, Sacode. ó. Nosso ditado popular, linha na pipa, meu É o irmão. princípio da honra. Então, eu lamento muito o comércio que tem virado isso. Pregadores cobrando 40 mil, 50 mil. É de se considerar e é difícil a gente entrar nesse mérito, nesses pormenores. Eu falo por mim. Eu acho que a estipulação ela é complexa e a gente tem que ter essa visão. Acho que quem prega tem que ter essa visão, sabia? Tem igreja que a gente vai receber oferta, tem igreja que a gente tem que dar oferta, tem igreja que nós mesmos vamos ser a oferta para aquele rebanho, né? Agora, eu acho que a culpa
da forma como que muitos pregadores se comportam é a forma como que as igrejas Exato. vêm conduzindo essa área. Mas tem pregadores também que exageram, né? Tem os caras também que eles não entendem. Eu e o David, a gente sempre conversa. A aliança tem que falar mais forte do que a rentabilidade por pregar. Uau. Então, quando eu vou na plenitude, o David sabe, é pela aliança. Eu brinco, irmão, se no dia que você precisar da minha oferta, eu pregar, fazer um voto, você me avisa, cara. Porque é pela aliança, né? Aliança. Então, Aliança não tem preço, a né? aliança não tem Não, preço. e é uma coisa que, tipo assim, você não precisa nem estar na programação, você não precisa nem estar no cartaz. Sim. É amigo, Amigo. você aparece de É surpresa, aliança. você aparece assim, É isso sem aí. ter Por nada exemplo, programado. o Gabriel estava no cartaz para pregar no nosso aniversário, 12 anos. E ele primeiro ia pregar no domingo, no encerramento, aí precisou. Ele foi generoso, ele trocou com o Raik Carmelo, cara. Ele pregou no sábado pro Uau. Raik pregar no domingo. Mas ele estava lá na nossa programação prestigiando a Olha festa. só, aí. que O legal. nome disso é o quê? Aliança. E eu posso falar, porque eu estou diante de dois Que aí, itinerantes. nesse caso, ele né? está sendo a oferta. Sendo a oferta. Está honrando a igreja. Honrando a igreja, perfeito. Exatamente. E eu posso falar porque eu estou aqui na visão do pastor que convida. Correto? E vocês são itinerantes. Perfeito. E o Gabriel fechou com chave de ouro o raciocínio dele, complementando o seu, dizendo o seguinte: esse problema se gerou do comércio por causa das igrejas e dos pastores Sim, que não souberam honrar. exato. Correto? Eu, durante muito tempo, eu tinha o meu coração limitado para compreender isso. Eu confesso para vocês. E eu cheguei até uma vez a dizer assim: não preciso de pregador de fora. Só que o Espírito Santo virou minha mente para entender que eu falei: é um ministério, cara. E se é um ministério, ele precisa ser honrado. Sim. É claro, nós fazemos uma programação de convidados e a gente estuda isso junto com o nosso financeiro para saber o que nós podemos fazer para quem nós vamos estar chamando. Sim. Então a programação é feita dentro da nossa realidade. O que eu entendo é que a problemática que muitos pastores fizeram ou trouxeram para essa realidade do reino é justamente de o político precisa ser honrado, o médico precisa ser honrado, o cantor com a banda lá fora precisa ser honrado. Agora o pastor não. Isso aí. O pastor não precisa. O famoso de graça dar e de graça receber. Entende? E não entende que o cara sai da casa dele, tem custo. Muitos optaram a renunciar a qualquer outra coisa na vida para ter isso como ministério, como chamado de vida. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, é um ministério, porque o itinerante ele vem aqui, ele vai, além da palavra que ele vai trazer, Deus vai usar ele para falar com a igreja de uma forma, talvez, que a igreja precisa receber diferente até do próprio pastor. Às vezes ele vai trazer um princípio para a igreja que vai gerar em honra para a própria igreja, e que se o pastor falar às vezes, não vai pegar bem. Então é um ministério importante, tanto que Paulo, ele cita isso na Bíblia, que aonde ele não foi honrado, outras igrejas de outras cidades honraram ele. Ele fala isso contra a igreja de Filipos. Quando eu não fui honrado lá, vocês enviaram donativos para mim. Legal. Então é um princípio bíblico, e Paulo ele pega pesado, ele fala assim, olha, o que ensina é digno de dupla honra. Ele dobra o honorário dele ali. Porque é um ministério que precisa ser honrado. Eu acho que o que gerou nos dias de hoje, e a culpa é pela falta de honra que existia no passado, é o exagero. Quando você pontuou e muito bem pontuado, o que a igreja pode fazer? É o mínimo. É o mínimo, porque a igreja tem que entender a realidade dela para estar levando um convidado. A igreja, quando leva um convidado, ela precisa honrar quem ela está levando. E se não tem condições, trabalha. E isso trabalha com as local, ferramentas né? que tem em casa. Ferramentas que tem, disponíveis, né? porque não tem problema também a igreja que não gosta de trabalhar dessa forma, ou que tudo nem bem. pode, tá tudo certo, Isso aí. mas trabalha com as ferramentas que tem disponível. Agora, você tirar uma pessoa de casa para deixar uma família, ou às vezes para levar a família com ele e não honrar, é um problema de honra que existe dentro da igreja, e isso vai ramificar para várias outras áreas. Como também isso gerou uma problemática de quê? Do comércio também. Muitos já entenderam isso e falaram assim, poxa, é rentável e dá certo. Então eu vou começar a cobrar uma Quiseram se oferta aventurar aí nessa de vida. 10 mil aí que tá dando certo É e, isso aí. e tem quem paga e paga bem. Então, Porque os grandes templos fazem aqueles eventos com camisa, né, e tal, e
Enfim, aí Um consegue. problema acabou gerando outro problema. Agora, o princípio da honra, cara, ele não tem preço, ele não tem valor, e eu entendo, para fechar aqui esse ponto, nosso tempo tá acabando, Meu cara. Deus, já foi. Meu Deus. Para fechar aqui esse raciocínio, eu descobri que, eu como pastor, que convido, eu descobri que quanto mais nós honramos, mais a igreja prospera. Isso, exato. Tem igreja que não prospera porque não entende esse princípio da Ó, e honra. quer ver? Eu tomava conta de um departamento, eu fiquei há quase 10 anos liderando esse departamento e como a gente tem um bom vínculo com a maioria dos pregadores do estado, então eles sempre me pediam indicações de vários amigos para determinadas festas da igreja. E aí eu desenvolvi uma cultura, foi difícil, mas eu consegui desenvolver uma cultura na igreja que eu congregava. Eu falava o seguinte, gente, vocês vão convidar um de fora e normalmente se coloca um da casa, né, para honrar aquela pessoa. Talvez não com o mesmo valor que vai honrar o de fora, mas o da casa também precisa ser honrado. Uhum. Sabe por quê? O de fora tem despesa, ele tem que comer, ele tem que vestir, o da casa também. E pior ainda, muitas vezes você está trazendo um de fora que você só tem contato com ele ali naquele momento. O da casa tá aqui. Você sabe onde ele mora, você conhece a família, ele toma Santa Ceia, você sabe como que tá a condição de vida dele. Então, nada mais justo do que ele também ser honrado. E aí foi uma ideia que foi tão bem aceita com o passar do tempo, que até para pregar nos cultos, por exemplo, os cultos normais, as programações da igreja, né? Que eles começaram a honrar os pregadores mesmo da casa. Talvez não com o mesmo valor que honra um de fora, mas pelo menos com metade daquele valor, para mostrar para aquele da casa que ele também é importante, que ele também é honrado. E isso é não é toda igreja que tem essa disponibilidade, porque Sim. também quando você coloca na ponta do lápis ali no final do mês é oneroso, mas é uma cultura interessante, né? Muito bom também esse pensamento. Agora eu queria saber de vocês, o que que vocês acham desse pensamento aí? De honrar o de fora e o da casa também, o obreiro local na programação. Cara, eu vou resumir. A honra, ela sempre cai bem em qualquer lugar, Isso em aí. qualquer momento. Maravilha. A pessoa, quando ele tem no coração, o princípio da honra, porque tudo está relacionado à honra. Vamos lá. Isso aí. É, o debate de Deus com o povo lá no livro do profeta Malaquias, chega um momento que Deus fala: vocês têm me desonrado. O povo pergunta: em que temos te desonrado? E Deus vai lá e vai rebater nos dízimos e nas ofertas. Então, deixar de contribuir é uma desonra a Deus. Está lá em Malaquias. E quando eu vou entender o princípio da honra, a honra ela começa para Deus, a honra se estende à minha família, a forma que eu honro a minha esposa, a forma que eu honro os meus filhos, a forma que eu honro os líderes da igreja que eu pastoreio, a forma que eu honro os membros da igreja que eu pastoreio e a forma que eu honro as pessoas que passam por ali, que pregam, que ministram. Então a honra, eu acho que ela cabe em qualquer lugar. E aí, nosso tempo tá acabando, cara. Meu Deus, dá vontade de ter mais uma hora. Porque eu vejo também um outro problema, pastores aqui que estão nesse. Exatamente, a honra seletiva. Muitos lugares é ensinado, meu amigo o Everton. O Everton, acertei, Isso. né? O Everton. Isso também é um problema, tá? É um problema muito sério. Que pastores ensinam que a igreja tem que honrar, mas a honra só vem da igreja pro altar. Nunca do altar para a Uau. igreja, cara. É isso. Eu tenho igrejas de amigos meus que frequentam. Eu posso falar aqui? Deve. Fica triste Opa. comigo, não. Se você é um amigo meu que participa de uma igreja assim, ó, beijo no Te teu amo, coração, te mas amo. não concordo. Não concordo. Eles são ensinados em seminário que tem que honrar os líderes e os pastores. Bacana. Show. Mas a honra é só para um lado, cara. A honra não pode ser para outro. Eu tenho Ó. amigos que que não visitam a minha igreja, são amigos. Mas não podem visitar a minha igreja, senão o pastor dele vai ficar chateado Meu com Deus, ele. meu Que Deus. honra que é essa, irmão? Eu tenho pessoas que compraram o meu livro e não podem nem fazer uma foto, senão o pastor vai punir ele. Meu Deus. Você está entendendo a problemática? Aonde a gente chega Ó, com essa e pra questão da apimentar honra? isso, quer ver uma coisa, pastores? Eu já tive experiências assim, de amigos e até em algumas igrejas que já passei,
de você ver ali todo aquela organização para se trazer uma figura expressiva e muitas vezes você tem naquela igreja uma pessoa precisando de uma cesta básica. Que essa pessoa que está precisando de uma cesta básica muitas vezes ajuda também, só que na igreja dele ele não consegue essa ajuda. Aí ele tem que ir pedir ajuda em outra denominação, em outra igreja. Exatamente. Aí como que você equilibra essa balança? A igreja está fazendo mundos e fundos para trazer alguém que vai ter toda uma E logística. não ajuda quem está necessitando dele. E aí quem está necessitado, o órfão e a viúva. Exato. Aí você chega na igreja, o templo, aí vamos olhar para o outro templo. Pro outro lado, o ventilador quebrado, as paredes tudo suja, é mofo, é caindo, é banheiro com torneira pingando. Aí você fala assim, mas esse dinheiro que está sendo investido para essa programação, dava para fazer muita coisa aqui, que também é uma honra É uma do altar honra para a para a igreja. igreja. É isso. Eu vou Entende? pegar um exemplo aqui, Gabriel. Eu tô empolgado aqui agora. Lá no início da plenitude, eu cheguei pro Gabriel e falei, Gabriel, tem um amigo meu, pastor, que tá passando um momento muito difícil. Ele não era nem da nossa igreja. Você vai lembrar desse episódio. Tá passando um momento muito difícil, desempregado. E até onde eu sei, a igreja dele não está tendo condições de assistir ele. Dá pra gente fazer uma coisa por ele? Que legal. Gabriel falou, meu amigo, vamos lá agora. Não sei se você vai lembrar. A gente foi no mercado, enchemos a mala do carro. Meu Deus. Chegamos na casa dele à noite, batemos lá. Irmão, viemos aqui fazer uma oração com você e trouxemos algumas coisas aqui. A esposa dele chorou quando a gente começou a tirar as sacolas do carro. Eu já vivi isso, eu sei como é que E oramos ali, eles choraram conosco. Acabou, agradecemos, fomos embora, eles nos agradeceram. Passou. Anos depois, eu fiquei sabendo que o cara foi punido pelo pastor dele porque recebeu da... é. Meu Deus. Misericórdia. Você tá entendendo? O cara nem fez. Não, ele nem E nos aí, pediu. né? E o pastor dele não fez e ficou bravo porque a gente Meu fez. Deus. Aí eu falo, que honra que é essa? Esquece. Então, quando você falou da honra, Everton, a honra ela tem que ser para todo lado. Tem que ser cara. uma via de mão dupla, né? É bacana quando os membros da plenitude me honram. É legal. É muito bom. Sim, Mas eu também preciso honrar eles. sim. Oferecendo a melhor estrutura, uma melhor condição. Sim. Hoje nós temos ali o mercado solidário que nós abastecemos por mês, média de 25 famílias. Não Uau. consciência, eles vão lá e fazem a compra deles. Uau, Ganham uma semente para fazer a compra. Então, honra, isso aí. honra. É isso por aí, aí. Gabriel. É Fecha isso a aí. chave de ouro, nosso tempo estourou já. Ah, Meu que Deus. pena. Meu Deus do céu. Mas só respondendo ali, Gálatas 6,6 fala que quem ministra é digno de ser honrado. Eu sempre, quando eu consigo, eu tô ali sendo assistindo, recebendo a palavra, eu tento contribuir e eu risco dessa honra, essa honra seletiva. Tô falando, aqui é peça rara, meu mentor. Mas, Everton, obrigado. Poxa, Vascaíno, obrigado. Privilégio estar aqui, tá? Quero que você, suas considerações aí finais, essa aqui, sua rede social, pessoal te seguir. maravilha. Nossa rede social ali é o Everton Araújo, no Instagram. Se você puder nos acompanhar lá, vai ser incrível. A gente posta ali sempre algum trecho de alguma mensagem, algo que edifica a sua vida. E queria até deixar uma palavra, né, para as pessoas que almejam viver o ministério. O ministério você não escolhe vivê-lo, você é escolhido para. Todas as pessoas que eu conheço que tentaram se aventurar nessa vida itinerante, nessa vida ministerial, quebraram a cara, né? E hoje eu vivo o ministério e eu bato muito nessa tecla. Eu não escolhi. Isso aí. Eu fui escolhido para essa vida. É algo que eu toco um pouco nesse detalhe, mas o meu pai, num culto, pastor David, de missões, ele não tinha o que ofertar. Eu era novo, ele me pegou no colo e me colocou no altar. Eu fui oferecido no altar para um ministério, como oferta. E tive muitas experiências. Pelos médicos, eu não podia falar. Depois eu fiquei gago. Eu tive que fazer cirurgia. Então hoje eu falo é um milagre, mas tudo pelo ministério, pelo propósito que Deus me escolheu. E eu já tentei de todas as formas resistir ao ministério, porque já vi meu pai passar inúmeras situações. E eu chegou um ponto da minha vida que eu falei, eu não quero viver isso. Resisti ao ministério, sempre trabalhei, sempre corri atrás. E hoje eu queria estar fazendo o que eu mais amo, que é viver minha vida, trabalhar. Só que Deus foi lá em mim, foi travando travando tudo. Falou, não, ou você vai ou você vai. A minha esposa tem uma loja infantil, mas
eu preciso exercer o ministério. A gente faz algumas outras coisas paralelas, mas o carro-chefe é o ministério, não por escolha, mas por ter sido escolhido. Então, a palavra para você que quer viver o ministério, se é o que Deus tem para você, se você foi escolhido, faz o que Deus te chamou para ser. Mas se não, continue pregando, ajudando o seu pastor local, continue exercendo, trabalhando, e mais cedo ou mais tarde, se Deus achar graça, ele vai te levantar. Sua rede social? O Everton Araújo. O Everton Araújo. Se Isso. encontra lá. É isso aí. Obrigado, irmãozão, por esse privilégio. Mano, Gratidão. Aqui, deixa eu só falar uma coisinha. claro, Um minuto com só, certeza. um minuto. Eu tô vendo que seu livro tá aqui. Sim, Se alguém quiser adquirir esse livro, pode chamar no direct. no direct, direto comigo, está mais barato, ou no link lá na bio, Eita. no Na meu bio. Instagram. E o seu, onde que Não, acha? mas espera aí. É porque Ah. eu dei um Google aqui, escrevi o nome do seu livro. Aham. Já tem várias plataformas aqui. Ei, rapaz, Que você tá tendo legal. lá. Esperando. É. O pai está esperando. Olha só. Ó, Livraria Martins Fontes Paulista. Então, Bacana, se hein? der um Google, Se jogar no Google Gabriel vai Firmino. encontrar, vai aparecer de cara aqui, ó. Olha só, que Uau, nem eu Se sabia, quiser hein? encontrar, isso? tá no Google, vai encontrar seu livro, vai encontrar o meu livro, ou no chame Fantástico. no Direto. direct. Muito né? bom. Só não adquire se não quiser, né? É Só isso aí. Se não quiser. Com a gente é mais barato. É isso aí. Muito bom. Beijo Beijo no coração, excelência. Até Até a mais. próxima. Vascaíno, obrigado.